Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Podem ir escrevendo ali no chat. Eu vou acompanhando aqui pelo celular. Vamos esperar alguns minutinhos, se tiver mais pessoas chegando. Boa noite, boa noite. Denise, Rick, Gabriele, David, Carmen, Camila, Daniela. Emerson. Em relação ao certificado, eu já vou falar para vocês, logo que eu iniciar a apresentação, vamos esperar mais uns minutinhos até umas 7h05. Daí eu já passo para vocês como que vai funcionar, tá bom? Me acharam? Eu tô bem em cima. É que tá os slides. Vocês acham que tá boa a resolução? Me acharam? Eu tô bem em cima. Tá, deixa eu ver aqui. Vou tentar mudar a configuração para vocês, tá? Só um minutinho, gente. A gente sempre tem esses contratempos da tecnologia, né? Você tá ouvindo? Cadê o Leonardo? Gente, para mim a configuração tá em 480 mesmo. Melhorou? Tem um delayzinho também, né? De leve. Vocês estão conseguindo agora ouvir bem? Tá, a imagem tá boa? Não se atentem tanto à minha imagem, tá? O importante é que vocês tenham uma boa visualização
do material, dos slides. Então, vamos lá. Vamos começar, né, que já são 7h06. Dá zumbido? Deixa eu tentar reduzir o ruído aqui. Melhorou? Tá melhor agora? O meu arroba eu vou deixar aqui. Podemos começar então, pessoal. Como que tá o áudio, como que tá a imagem agora? Ok, então. Eu vou começar. Podem ir deixando as dúvidas de vocês no chat, tá? Se vocês tiverem alguma coisa, se tiver o áudio ruim, a imagem, podem colocando aqui. Volta o zumbido. Ai, gente, tá difícil. Será que é o microfone? Será que se eu tirar esse microfone? Eu vou tentar agora com a saída do Note. Melhorou ou piorou? Está indo e voltando. Está melhor agora? Eu também prefiro sem o microfone, gente. Eu acho que vai ficar um pouco melhor. Perfeito? Então vamos lá. Eu acho que o chiado era do microfone, gente. Beleza, então. Tá bem lento, tá com bastante delay, mas enfim, eu vou seguindo e aí qualquer coisa vocês vão escrevendo aí. Ai, Leonardo. Obrigada. Vamos lá, então. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro mini curso online, Desvendando a Biologia Forense. O meu nome é Gabriele Xavier. Eu sou bióloga, então, pela UTF-PR de Dois Vizinhos, aqui no Paraná. Eu sou pós-graduada em Biologia Forense, então sou especialista em Biologia Forense pela Unileia. E atualmente eu sou mestranda em Biotecnologia pela UTF-PR, também aqui do Paraná. Eu queria que vocês deixassem aí no chat, eu não vou ver agora, mas podem ir colocando aí, de onde vocês são, quais são os estados que vocês estão, só para a gente ter uma ideia do pessoal que está aí. E aí vamos continuar. Bom, então o que seria a biologia forense, né? Para quem não me acompanha, para quem nunca ouviu falar, eu acho que deve ter algumas pessoas aqui que são formadas, que estão inseridas na área da biologia, então talvez já tenham ouvido falar sobre esse assunto, mas de forma geral, a biologia forense ela vai ser a aplicação das áreas da biologia, né, em processos investigativos. Então, a gente vai ter todas as áreas que a gente aprende na biologia, como entomologia, botânica, hematologia, zoologia, todas essas áreas, né, vão estar aplicadas em processos investigativos. Aqui eu trouxe um apanhado geral das principais áreas da biologia forense, né? Existem algumas outras que não estão citadas aqui nos slides, mas para a gente não ter um tempo muito longo também, né? Porque isso demoraria muito tempo para eu passar todo esse conhecimento para vocês, todo esse conteúdo. Então eu dei uma resumida nas principais áreas, as áreas que são mais conhecidas, digamos assim.
Mas vamos lá. A biologia forense ela é dividida em diversas áreas. Como eu falei, as áreas são as áreas da biologia. Então, a gente tem a entomologia, genética, botânica, hemato, tricologia, citologia. Então, essas áreas são as principais. Mas também a gente vai ter zoologia. Qual mais que tem? Citologia eu já falei. A princípio são essas. As áreas, elas estão conectadas, percebam aqui nesse painel investigativo que eu coloquei, com esses pontinhos e essas linhas, elas estão conectadas, porque as áreas estão interligadas. A gente percebe que uma conversa com a outra. A hematologia vai conversar com a genética, porque ela pode fornecer evidências que fornecem um material genético. A citologia é a mesma coisa, a tricologia é a mesma coisa. Então, elas podem estar relacionadas. Ok? Então, como eu falei, a gente não vai trabalhar todas as áreas hoje, mas as principais a gente vai falar um pouquinho, dar uma pincelada. Eu vou falar para vocês quais são as aplicações dessas áreas. E aí, ao final de cada uma, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem fazer. Fiquem bem livres, bem à vontade, tá? A gente conversa bem tranquilo. Só tem o problema do delay mesmo, mas não tem problema. Eu volto se precisar e a gente vai conversando. Ao final aqui que a gente terminar, eu vou deixar um espaço aberto aí no chat para vocês virem trazendo perguntas em relação à biologia forense, ao minicurso, enfim, ao que vocês tiverem dúvidas, beleza? Então vamos começar pela primeira área, que seria a área da entomologia forense. Essa área, ela é muito apreciada e tem muita gente que se interessa por essa área, que seria o estudo dos insetos. Vocês vão perceber que na maioria dos slides eu coloquei assim, a área que qual é a sua definição e relacionadas a processos investigativos, porque realmente é isso o foco, né, da biologia forense. A entomologia, por sua vez, ela vai estar subdividida em 3 grandes áreas, que seria a entomologia forense urbana, a entomologia forense de produtos estocados e a entomoforense médico-legal. A médico-legal, ela vai ser o nosso foco aqui hoje. Mas, para dar uma definição para vocês, a entomologia forense urbana, ela vai estar relacionado a crimes urbanos, geralmente relacionados a crimes contra imóveis. Então, por exemplo, se eu comprei uma casa, né, ela teve um antigo dono, e aí eu tô morando nessa casa, né, faz 3 meses, e essa casa tá infestada de cupim, desabou a casa, acabou que aconteceu uma tragédia, machucou alguém, enfim. Isso cabe um processo investigativo, e aí você precisa entrar com a entomologia forense para que a gente descubra. Esses insetos infestaram a casa depois dos 3 meses, né, depois que eu adquiri essa casa, ou eles já estavam na propriedade antes de eu comprar. Se eles já estavam, isso cabe um processo criminal, certo? Se não, isso já não caberia um caso criminal também. Mas aí seria relacionado aos imóveis, tá? Vou esperar ver se vocês estão falando alguma coisa aí. Então, vamos seguir. Então, entomoforense urbana relacionada a imóveis. Ok? Entomologia forense de produtos estocados. A gente vai ter também essa relação com os insetos, né, que vão estar lá em um produto estocado, pessoas, né, empresas que compram cargas de grãos, enfim, e aí pode ter essa infestação de insetos. Também cabe processos criminais nesse sentido. Mas, como eu mencionei, o nosso foco de hoje vai ser o médico legal. E aí, na entomologia forense médico-legal, que está relacionada principalmente com a estimativa de intervalo pós-mortem, a gente vai ter alguns pontos importantes. A gente sabe... bom, deixa eu só fazer um levantamento aqui. Se vocês são formados, coloquem aí quais são as áreas de formação de vocês, só para eu saber até que ponto que eu devo detalhar para vocês, porque tem gente que já é da biologia e a gente conversa de uma forma mais fácil, né? Mas tem gente que não é, então daí fica um pouquinho mais difícil a compreensão.
Então, eu vou esperar, né? Vocês colocarem aí o que vocês... Qual a formação de vocês. Biologia licenciatura. Vamos lá, pessoal. Tecnólogo em perícia, que legal. Necropsia, muito interessante. A maioria aqui é biólogo, gente, que legal. Todos colegas de profissão. Biologia, ciências biológicas, bacharel. A gente tem alguns licenciados, temos alguns que são bacharel. Beleza, então. Então, a gente pode seguir, né, nesse sentido. Bom, a gente sabe que os insetos, né, eles possuem a sua metamorfose completa. Então, eles vão ter as suas fases, né, de desenvolvimento. O ovo, a larva, a pupa e o adulto. E a presença... Sim, o perito forense. Então, para mim, sem problemas. Legal, pessoal. Beleza. Então, a presença desses insetos, né, em um cadáver, eles podem determinar qual é o tempo que essa pessoa, né, que esse cadáver está lá. Justamente porque ele vai... Ai, gente. Pode usar linguagem técnica. Beleza. Eu não vou ficar olhando para o chat, senão eu fico me distraindo, tá? Vamos lá. Então, a presença desses insetos de diferentes fases de desenvolvimento que vão estar lá nesse cadáver podem inferir qual o tempo aproximado da morte. E aí a gente tem alguns insetos que são os necrófagos, né? Que chegam nesse cadáver com o intuito de reprodução, principalmente, e alimentação, e acabam, né, fazendo a decomposição desse cadáver. As principais ordens que fazem esse trabalho, né, seria a díptera, a ordem díptera e a ordem coleóptera. A ordem díptera a gente sabe que são as moscas e os mosquitos, e a ordem coleóptera são os besouros. Então, a ordem díptera, então, insetos necrófagos, eles têm preferência pelas fases iniciais da decomposição. Então, as moscas, elas possuem, né, o seu sentido, né, de olfato muito desenvolvido. Então, elas vão ser as primeiras a chegar naquele local de morte, né? Vão ser a primeira a chegar no cadáver. E qual que é o objetivo dessas moscas, né? Geralmente fêmeas. Elas passam por ali buscando um lugar para sua oviposição. Então, elas pretendem depositar os seus ovos ali, que por consequência se alimentam desse cadáver e continuam, né, o seu processo de desenvolvimento em cima daquele ambiente. As principais famílias envolvidas, né, nessa decomposição é a Califoride, a Ornídea, a Sarcofagide e a Stratiomyide. Percebam que as duas primeiras, elas são muito parecidas e popularmente muito confundidas. A gente tem, né, eu não sei como que é aí na... Obrigada, Rick. Eu não sei o que vocês, qual que é o ditado popular de vocês aí, mas aqui a gente fala varejeira, mosca varejeira, né? Que são essas moscas verdes, né? Que fazem que depositam ovos, né? A gente diz, que faz berne, né? As miíases. E realmente elas fazem isso mesmo. Mas vamos lá. A Califoride, ela é um pouquinho diferente da Ornídea. A Ornídea, ela tem uma espécie dela que é a Ornídea obesa, para vocês terem ideia do tamanho que elas são. Elas são muito maiores comparadas à Califoride. Você vê essa mosca, você vê ela de longe, ela é muito grande mesmo. E ela possui os olhos esverdeados, enquanto a Califoride possui os olhos mais avermelhados. Também, a Califoride, a primeira ali, ela possui pelinhos.
digamos assim, que são as cerdas, né? Ela possui essas cerdas também que se difere da ornídea. A ornídea já não possui tantas cerdas. As duas têm esse aspecto verde metalizado, mas também tem uma diferença nas asas. Essas imagens não estão muito boas, não sei como que vocês estão vendo aí, mas a ornídea, ela vai ter duas manchinhas nas asas, umas manchinhas mais escuras. Se vocês perceberem, a califoride já não tem essas manchas. Deixa eu ver, acho que aparece aí o apontador. Aqui, ó. Bem aqui, ó, a gente tem as manchinhas na ornídea, enquanto aqui na califoride a gente não tem. Vamos passar para a próxima. Outra família, desculpa. É a sarcofagide. Essas mosquinhas parecem que a gente não dá nada para elas, né? Elas são umas mosquinhas meio cinzinhas, né? Mas elas são as moscas da carne. Não sei como que vocês conhecem aí, mas essas sim, elas depositam as suas larvas. Elas meio que pulam, né, a etapa de ovo. Então, elas já depositam as próprias larvas em cima do ambiente, né, da pessoa, ou até mesmo de alimentos, enfim. Ai, gente, eu me divirto com os comentários. Será que faz mal o gato comer? Olha, eu acho que não, porque o nosso sistema digestório, né, nosso, né, e do gato, enfim, vai derreter tudo. Então eu acredito que não faz mal. Aqui também chamamos de mosca varejeira. Eu acho que é meio comum, né, gente? Então vamos lá. A sarcofagide, então, ela possui essa característica no abdômen dela, né? No tórax dela, ela tem as listras, percebam que está as listrinhas, né? Preto e cinza. E no abdômen, né, na barriga dela, ela vai possuir essa disposição mais xadrez. Então, tórax com as listras e abdômen em xadrez. Vocês vão perceber, a partir dessa aula, quando vocês verem uma mosca, vocês vão olhar e vão pensar, essa é sarcofagite. E ela também pode ser pequena, como pode ser uma mosca enorme. Eu tenho até um vídeo para postar que aconteceu aqui na minha casa, já a segunda vez. Essa Catarina. Ai, gente, eu não posso ficar olhando os comentários, porque eu me distraio muito rápido. Aconteceu pela segunda vez aqui na minha casa, que entrou uma mosca, ela era sarcofagide, muito grande, né? Aquela mosca que parece que já tá voando assim com dificuldade. E aí eu passei um veneno nela, ela caiu, né? E logo que ela caiu, ela começou a largar todas as larvas. Então tudo que ela tinha, né, como um próprio instinto de sobrevivência, né, para perpetuar a espécie dela, ela foi deixando todas as larvas ali. Então, é bem comum que essas moscas depositem as suas larvas diretamente sobre a pele e aí causem aquelas miíases, né? Não sei se vocês já viram. Tem gente que dá assim na cabeça, dentro do ouvido. Então, é muito comum. A Stratiomydia é outro tipo, né? Outra família de moscas. Ela é bem parecida com uma vespa, mas ela é uma mosca e ela tem uma chegada tardia no cadáver. Ela chega ali aproximadamente após 10 dias. Ela não vai chegar junto com as outras. E ela também tem uma fase de vida um pouquinho maior, de uns 30 dias, mais ou menos. Então, se você encontrar um adulto, né? Por exemplo, encontrar um adulto em um cadáver, você já pode inferir que já está ali há muito tempo, né? Claro, juntamente com as outras características, né, encontradas no local. Qual delas que devo correr? Também quero saber. Eu quero postar o vídeo, só não vou mostrar para vocês hoje pra gente não se prolongar muito no tempo. Mas eu quero postar o vídeo sobre a sarcofagite que coloca os bernes, tá, gente? Tome muito cuidado. É essa dali, essa danadinha listradinha ali. Beleza? Se tem em toda a região, eu não tenho certeza se tem em todos os locais.
Aqui no sul eu já vi. Claro, a gente tem uma diferença, né, às vezes, de local para local. Mas eu acredito que sim, que ela ocorra aqui em todo o Brasil. Isso eu posso trazer também em outro momento, né, para vocês. Vamos lá. Continuando, então, os insetos necrófagos, agora a gente entra na ordem Coleóptera. Existem outros, né, mas eu trouxe aqui os principais, que é o silfídeo, o dermestide e o Scarabini, perdão. Que são, esse último é o conhecido como besouro rola-bosta, né? Todo mundo já ouviu falar. E os três, né, essas três famílias participam das fases tardias da decomposição. Então, eles preferem, né, quando o corpo já está decomposto, e geralmente eles também são utilizados para limpeza de ossos. Na área forense, quando se encontra um cadáver em avançado estado de decomposição, é possível, né, quando você já não consegue mais a identificação do corpo, da identidade, das digitais, né, já está numa fase muito avançada de decomposição, eles utilizam os besouros para que eles façam nessa decomposição, se alimentem desses restos mortais, desses tecidos, e, consequentemente, sobrem somente os ossos, para que daí possa seguir uma análise antropológica. Então, eles também participam desses trabalhos, né, dentro da área forense. Aqui eu dou um alerta, conteúdo sensível, mas, né, eu acredito que todos aqui estão bem tranquilos em relação a isso. Então, vamos seguindo. Aqui a gente vai ter duas imagens diferentes, não é o mesmo cadáver, tá? Na primeira, a gente tem uma região da boca, a gente já percebe que está num estado mais avançado de decomposição, justamente porque já tem uma protusão da língua, né? E ali tem a deposição dos ovos de moscas. Percebam ali do lado também. Ali, vamos ver quem que tá afiado. Qual que é que tem ali? Acho que eu não escrevi nesse slide. Qual que tá ali? Qual mosquinha que tá ali? Rola bosta, eu nunca ouvi. Sério, gente, aqui a gente fala bastante como rola bosta. Coitados. Eu vou esperar a resposta, né? Porque esse delay da internet. E cabelo. Na mosca, você diz, Camila? A primeira. Isso aí. A primeira. Vamos voltar lá. Aí, ó. Isso aí, a califorite. Muito bem. É isso mesmo. Então, é ela que tá aqui nessa imagem, né? Olha, percebam que as moscas, elas fazem uma oviposição enorme. Elas colocam uma grande quantidade, né, de ovos. Isso aí, gente. Na boca tem cabelo, aham. Eu vi mesmo. Provavelmente fosse uma mulher, né? Ou até um homem, na verdade. E a gente não pode inferir, né? Outro ponto. Toda sala tem os nerds. Aqui a gente tem um corpo também já num avançado estado de decomposição. O autor não fala, mas provavelmente esse cadáver tinha algum ferimento ali na região da tíbia, né? Ali na canela, como a gente fala. E os insetos, né, nesse caso, foram o Dermestes, meu Deus, esses nomes que são trava-língua, né? Dermestes maculatus, que é um besouro. É que eu tô... Pera aí que eu vou diminuir a tela aqui, senão eu vou ficar ocupando todo o espaço. Me coloca aqui embaixo. Aí, vou mudar de lugar.
Então, vamos lá. Então, provavelmente tinha algum ferimento na região, né, da tíbia desse cadáver. E aí, os insetos, né, nesse caso, coleópteros, né, besouros, se aproveitaram daquele orifício e depositaram os seus ovos ali. Percebam que essa primeira imagem, ela é no momento de 14 horas e 28 minutos após a morte, né? Pós-morte. E aqui a gente tem 15 horas. Percebam que aqui ainda está na fase de ovos. E aqui a gente já tem a fase já, alguns emergindo, algumas larvas. Será que tá tudo ok? Então, vamos seguir. Então, aqui, pessoal, só tive um probleminha aqui com a câmera, mas tá tudo certo. Então, voltando, foco. Primeira imagem, ainda na fase de ovos. Segunda imagem, 1 hora depois, a gente já tem, né, a emergência de algumas larvas. Então, percebam a importância de se ter o conhecimento das fases de desenvolvimento de cada inseto. Porque você encontrando uma larva no instar 3, instar 4, ou já em pupa, né? Já encontra a pupa. Você pode inferir, com base nos conhecimentos, na literatura que a gente tem dos insetos, quanto tempo que aquela pessoa foi morta. Porque, por exemplo, esse Dermestes maculatus, eu não sei, né, ao certo, não tenho esse conhecimento, mas, né, com base nessa imagem, 15 horas, digamos, em 15 horas a gente já vai ter larva. Então, a gente sabe que de moscas é mais rápido, tá? De moscas, vocês podem perceber até mesmo na casa de vocês, deixarem lixeiro, que elas coloquem os ovos ali, elas colocam os ovos num dia, no outro dia tem a certeza que já vai ter larvas. Apesar de serem muito pequenas, elas já vão existir. Isso. Isso, você consegue saber... Isso aí, ó, tô vendo as perguntas de vocês. Eles eclodem muito rápido, isso mesmo. Só que percebam que vai ter uma interferência da temperatura, do ambiente, tem tudo isso que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, locais mais quentes, né, lá no Nordeste. Tem um cálculo que eles chamam de grau de acumulado, que é utilizado para esse cálculo de intervalo pós-mortem, e quanto mais quente, mais rápido vai ser o desenvolvimento desse inseto. Claro, se ele estiver nas suas condições ideais. Agora, falando em cadáver, né? Ali tem tudo que ele precisa. Tem fonte de alimento, tem água. Então, ele vai estar ali, vai se desenvolver muito rápido, ainda mais se tiver uma temperatura elevada. Enquanto em temperaturas mais frias pode demorar um pouco. Por isso que é muito importante, pessoal, pesquisas nesse sentido. A gente ter pesquisas que levantem esses dados em diferentes locais do país, para que a gente possa comparar esses dados, né? Aqui no sul, tal mosca tem uma fase de desenvolvimento, né? Como que a gente diz? Esqueci. Enfim, tem uma fase de desenvolvimento maior, menor, tanto tempo em pupa, tanto tempo em larva, tanto tempo para emergir o adulto. Então, é importante a gente ter esses dados, né, na literatura, até mesmo para comparação. Então, vamos seguir, que tem bastante conteúdo ainda pela frente. Aqui é só um exemplo também desse besouro. Aqui a gente tem as larvas, né, sobre uma pele. E continuando aqui, também não é o mesmo cadáver, as duas imagens, mas só para exemplificar para vocês. Na primeira imagem, né, o cadáver já em decomposição, provavelmente numa fase gasosa já, e ali a gente tem as moscas muito aglomeradas. Então, elas estão ali fazendo o trabalho delas, né? Estão se alimentando e, consequentemente, contribuindo na decomposição. Percebam aqui, o slide deu tinha um fundinho aqui para dar para ler melhor, mas saiu. Mas então percebam, Califoride, aqui, linda e bela, e a Sarcofagide. Olha como é diferente, gente. Você percebe de longe a Sarcofagide. Ela é muito evidente, né? Não tá aparecendo, eu tô em cima. Eu tô aqui assistindo a live enquanto compro uma pizza.
Muito bem, gente. Estou muito feliz de vocês estarem participando. Eu vou ter que tirar minha câmera daqui. Sorry. Vou subir lá para cima de novo. Será que deu certo? Acho que sim. Chocolate. Ai, gente. Agora ficou tudo preto. Pera aí. Esperem que eu sou nova nesse negócio de tecnologia. Tenho uma assistente, mas tá difícil. Vamos lá, não saio, não me deixem aqui sozinha, tá? O melhor é as pessoas comendo e assistindo, né? Larva e tudo mais. Dá até pra fazer uma foto, gente, e postar depois. Posta aí que vocês estão comendo e assistindo as larvas, os corpos em decomposição. Já tá voltando, já volta o slide, peraí. Só tivemos uns probleminhas técnicos. E agora, o que eu faço aqui? Tá aparecendo janela de público. Tá, já vai então. Ai, gente, macarrão com sardinha. Seguimos então, pessoal, pra gente não se prolongar muito. Aqui eu trouxe 3 casos reais para vocês. O primeiro, na verdade, são 3 casos que a entomologia forense pode contribuir, tá? No primeiro, a gente tem... eu como do lado do cadáver. É verdade, o Emerson faz curso, né? Necropsia. Faculdade, não sei. É um macarrão. Beleza. Então, aqui eu trouxe os casos reais para vocês observarem as contribuições da entomologia forense, certo? Nesse primeiro caso, aconteceu em Amapá, se eu não me engano, mas foi encontrado um cadáver, né, em decomposição, e nele havia a predominância de moscas comumente encontradas em região urbana. Porém, esse cadáver foi encontrado em região da mata. E o que isso pode inferir? Que houve a movimentação do cadáver. Vocês concordam? Porque se existe uma espécie, né? Os insetos, vocês vão ver as plantas também nesse sentido. Eles têm uma necessidade de ambientes muito propícios, né, para que eles possam se desenvolver. Então, eles têm também essa preferência, né, de ecologia, o habitat deles é muito bem determinado. Então, se você encontra uma mosca que não ocorre naquela região, predominando em um cadáver, você pode inferir que houve a movimentação. Então, se esse cadáver possuía, né, moscas predominantes que ocorrem em região urbana, mas ele foi encontrado em uma região da mata, a gente pode inferir, claro, juntamente com outras evidências, né, que esse corpo foi movimentado. Então, esse é um caso real, juntamente com outros vestígios, a polícia comprovou que ele havia sido morto na região urbana e, com uma tentativa, né, de desova do corpo, ele foi levado para a área da mata. Sim, gente, já vou mandar aqui para vocês, podem marcando lá, depois eu compartilho, tá? Eu falei que ia falar do certificado, agora que eu lembrei. Já vou falar, então, vamos dar uma pause aqui. Como que vai funcionar? O certificado vai ser para quem está presente na live, né? Então, eu tô vendo que tem 24, 25 pessoas. Então, serão para as pessoas que estão presentes.
A live ficará gravada até quarta-feira, né, para quem não pôde estar presente hoje, mas eu não acho justo o certificado, né, ir para essas pessoas que não puderam estar presentes. Então, valorizando a vocês que estão aqui comigo hoje, o certificado vai ser entregue para vocês. Ao final aqui do mini curso, eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp um link de um formulário. Vocês vão colocar lá os dados de vocês, nome completo, e-mail, e vão responder uma perguntinha lá que eu deixei, que é uma forma da gente ter comprovar, né, que vocês assistiram até o final. Então, respondendo a perguntinha lá, vocês confirmam lá o envio, solicitam, né, o certificado, e aí eu vou estar enviando para vocês. Obrigado. Certo, pessoal. Então, vocês concordam? Aí eu vou mandar para vocês os certificados, tá? Provavelmente durante essa semana eu envio para vocês. E aí eu vou pedir também, né, de bom coração, que vocês deixem um feedback para mim. Eu vou entregar, no final também do mini curso, eu vou enviar para vocês um formulário, né? Eu estou disponibilizando o meu tempo, vindo aqui conversando com vocês, né? Passando esse meu conhecimento para vocês, contribuindo, né? No conhecimento da biologia forense com vocês. Então, se vocês puderem, né, tá deixando um feedback sobre como foi o mini curso, como que foi a minha didática, isso é muito importante para que eu possa melhorar para os próximos, tá, gente? Então, quem é da área da licenciatura sabe como é importante a gente ter esse retorno dos nossos alunos, para que a gente sempre possa estar melhorando e falando de uma forma muito clara, né? Conseguir realmente passar esse conhecimento adiante. Vai ser quantas aulas? Quantas horas? Deixa eu ver que hora que é. Gente, a gente já falou 40 minutos, eu tô na primeira área. Vamos seguir, senão a gente vai ficar se enrolando, tá? Então, vamos lá. Sim. Você vai ter que sair agora, Emerson? Vamos lá, então. Então, o segundo caso, eu vou seguindo, podem ir escrevendo aí que eu vou seguindo aqui, tá? O segundo caso que a gente observa aqui foi um corpo encontrado, né? Na verdade, uma ossada carbonizada. E aí, o que os peritos encontraram junto com esse cadáver, né? Com essa ossada? Aqui, ó, percebam, pupas de coleóptera, de uma espécie de coleóptera. E o que isso pode inferir, né? Vamos ver se vocês já estão atentos. O corpo foi, né, provavelmente morto ou morreu, a gente não sabe se foi assassinato ou não, mas enfim, houve a morte dessa pessoa, né, houve a morte, o óbito, esse corpo entrou em decomposição, né, passou os dípteros, né, os primeiros a chegar, passou os coleópteros, chegaram em pulpar, né, então já passou alguns dias, e alguém foi lá e ateou fogo, né, como tentativa de ocultação de cadáver. Ah, não, acho que até 8h30 a gente termina, tá? Eu acho que sim, eu espero, gente. Mas a previsão era de 2 horas, tá? O certificado é de 2 horas aula. Mas o Emerson, se você ficar aí até pertinho do final, não se preocupe, seu certificado vai estar garantido, beleza? Seguindo, então, o que a gente observa aqui, então? Houve a tentativa de ocultação, né, desse cadáver, então provavelmente, né, a gente não sabe, eu não tenho acesso ao conteúdo completo, né, mas o que a gente observa assim de fora é que alguém assassinou essa pessoa e depois, né, de alguns dias, foi lá na tentativa de ocultar esse cadáver, mas aí teve o azar que as pulpas estavam lá já e acabaram sendo carbonizadas junto e foram preservadas. E aí elas foram encontradas. Você imagina a visão que o perito tem que ter, a atenção a detalhes. Porque se você vê isso daí, quando que se diz que isso é uma pulpa, né? Você olha aquilo ali, parece só um farelinho, né, de alguma coisa. Então, isso também tem que ter muita atenção a todos os detalhes. Por isso, é importante observar todos os detalhes no local do crime. Vamos lá. Então, aqui do lado, o que a gente tem?
A imagem não é das melhores, né? Não dá para entender muita coisa, mas a gente observa que é um tecido e tem, né, algumas larvas ali em cima. O que que é isso? O que que é? Do que pertence essa imagem? É um crime sexual seguido de morte. E aí, qual que é a importância? Como que a entomologia forense pode contribuir nesse caso? Os insetos, a gente sabe que o sêmen, né, na região ali íntima das mulheres, né, ou homens, enfim, das pessoas que sofrem essa violência sexual, ele pode permanecer ali aproximadamente 14 dias. Então, a gente tem esse dado na literatura. E aí, os insetos, eles vão preferir as regiões úmidas, tá? Eu acho que eu não mencionei isso anteriormente, mas eles procuram as regiões úmidas do cadáver. Olhos, boca, ouvido, regiões íntimas. Então, é as áreas que eles vão buscar, justamente por ter essa umidade e favorecer o desenvolvimento deles. Nesse caso, os insetos que se desenvolvam, né, que se alimentem da região íntima dessa pessoa que sofreu essa violência sexual, pode guardar dentro do seu intestino, né, do seu sistema digestório, informações genéticas do acusado, né, informações genéticas do violentador, né, do suspeito, enfim. Então, essa é uma área também que ainda está caminhando, mas ela tem um grande potencial também na identificação de crimes sexuais. Estou elaborando. Que legal. Beatriz, esses casos reais eu tenho de um livro que eu acho que eu mostrei lá no meu Instagram, já vou mostrar aqui para vocês. Que esse livro, na verdade, ele já tá na 3ª edição, mas a minha ainda é a primeira. Coitado, ele tá velho de guerra, tá? Que é esse livro aqui, ó. Deixa eu focar, tá, meninas? Agora tem que esperar o delay. Não sei se tá aparecendo. Acho que sim. Mas é a Introdução à Biologia Forense. Essa edição é de 2017, se eu não me engano. Ou 18. 2016, meu Deus, já tá bem velho. Acho que a luz deu uma estourada ali. Mas esse livro, ele é muito bom. Muito bom. Se vocês tiverem interesse, ele é um pouquinho, né? Tem um certo investimento dele, mas ele é um livro muito bom para quem tem interesse na área da biologia forense, tá, pessoal? E claro, tem eu também, né? Vocês podem investir em conhecimento comigo. Sêmen em uma mosca. Olha que interessante. Ela mesma, então, se alimentou, né? Quem tem a Sueli tem a 3ª edição, né? Eu estou ansiosa para comprar a 3ª edição. Vamos seguir, então, tá, pessoal? Depois a gente conversa um pouquinho mais. Agora a gente vai entrar na parte da botânica. E eu vou ter que dar uma corrida, né? Porque senão a gente vai estender muito tempo e no final eu tenho o videozinho da demonstração prática. O ideal era que a gente pudesse estar presencialmente, né? Fazer essa parte teórica e vocês pudessem, né, fazer a parte prática, igual eu fiz com o pessoal na semana acadêmica aqui da biologia. Foi muito interessante, foi muito legal. Só que a gente sabe, né, que assim é mais difícil a gente ter esse deslocamento e também para atingir mais pessoas, né? Olha, tem gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, né? Então, Ceará, São Paulo, nossa, que legal. Então, para a gente atingir todo esse público, a gente faz online, né? Mas que nada, espero que vocês consigam aprender, né, da mesma forma e que seja uma experiência muito boa para vocês também. Então, vamos seguindo aqui. Botânica. A botânica, então, vai ser o estudo das plantas relacionadas a processos investigativos. E aí, qual que seria o papel, né, desse vestígio biológico, desse vestígio de alguma planta, de alguma folha, né? Seria realmente também dar o local, né? Você tem uma noção do habitat ali, porque as plantas têm um requerimento e tolerâncias específicas, como eu mencionei, dos insetos. Eu não tinha dinheiro para ir parar na...
E elas podem fornecer informações, principalmente do local, onde que aquele cadáver esteve, se teve movimentação. Então, por isso que é muito importante quem trabalha nessa área, né, o perito que vai estar responsável por esse caso, ter um reconhecimento botânico muito bem definido. É importante que essa pessoa tenha uma noção muito bem estabelecida, um conhecimento muito bem definido mesmo sobre folhas, frutos, flores, sementes, caules, raízes, ser um expert na área, né? Então, quando se tem essas áreas mais específicas, é importante que as pessoas sejam muito bem atentadas, né, aos detalhes, a tudo que envolve a cena do crime no geral. Todos os detalhes são importantes. E aí, dentro da botânica, a gente vai ter a palinologia, que é o estudo do pólen. E aí a gente tem é muito importante a gente perceber que a reprodução, né, o pólen, ele vai ocorrer em diferentes épocas do ano. E esse pólen, ele pode se acumular nas vias aéreas e mucosas. Então, isso também vai inferir aonde que aquela pessoa esteve, se ela estava lá em determinado local e depois foi levado para outro. Então, isso também é utilizado muito para auxiliar, né, nas investigações criminais. E outra área também muito pertinente são as algas, né, principalmente as diatomáceas. Então, acredito que, né, os biólogos aqui já ouviram falar, não sei se tem alguém que é da botânica aí bem... Fale aí se alguém é bem inserido na botânica, que gosta bastante. Eu vou tomando uma água enquanto isso. Olha aí, ó. É muito interessante, ó, o Emerson pode contribuir aí com o nosso conhecimento hoje. Porque eu já vou explicar para vocês o que acontece com as diatomáceas. Então, ó, você já tem uma parte mais prática, né, Emerson? Eu sou mais da botânica. Eu já vou pendendo mais para entomologia. Mas a minha área preferida ainda é a anatomia. No geral, né? Então, vamos lá. As algas, estava vendo se alguém ia mandar mais alguma coisa? As algas, as diatomáceas, então, elas podem estar interferindo, né, inferindo algumas informações em relação ao afogamento. Por quê? As diatomáceas, elas possuem as frústulas, né, que são as suas paredes, né, celular, muito rígida. E elas, presentes no meio aquático, elas podem entrar na pessoa, né, a pessoa vai se afogar, vai entrar pelas suas vias respiratórias. E alguns estudos demonstram que essas diatomáceas, elas são capazes de atravessar o sistema... Deixa eu voltar aqui. O sistema atrioventricular. Então, do atrioventricular, não, gente, me perdoem. Alvéolo pulmonar. Já tô lá na cardiologia, mais ou menos. Alvéolo pulmonar. Então, elas conseguem atravessar aqui a parede, percebam nessa imagem, como elas são rígidas, elas conseguem atravessar a parede do alvéolo, aqui dessa parte azul, lembrem lá dos alvéolos das aulas de anatomia, para os capilares. É alvéolo capilar, viu? Eu falei errado. Alvéolo capilar. Elas conseguem atravessar. Então, o que acontece? Vamos falar de uma forma mais dinâmica para vocês entenderem. A pessoa se afogou, né? Essas diatomáceas vão entrar nas suas vias respiratórias, vão chegar lá nos alvéolos, lá no final, né, do sistema respiratório, e vão atravessar essa barreira e vão para a corrente sanguínea. Elas preferem, né, elas tendem a se acumular em sistemas fechados. Então, elas vão se acumular lá na medula óssea. É uma coisa muito louca se pensar? Mas, né, estudos vêm demonstrando que isso ocorre. E aí é feito a extração, né, da medula óssea. Quem sabe o Emerson possa
contribuir com nós nesse sentido. E é feita a análise, né, da presença das diatomáceas na medula óssea. Porque pensem comigo, a pessoa inalou, né, no caso a água entrou, né, pelo sistema respiratório dela, foi até lá o alvéolo, ultrapassou a barreira ali do capilar e foi parar na corrente sanguínea e se depositar na medula óssea. É que eu paro para ler os comentários. Vai se depositar na medula óssea. Ai, gente, deu um bug nos meus slides. Enfim. E aí, o que a gente consegue imaginar, né? Pensem comigo. Você consegue diferenciar com o uso dessas diatomáceas se a pessoa caiu na água morta ou se ela caiu viva. Por quê? Se ela cair viva, vai acontecer esse processo. Ela vai estar, o sistema circulatório dela vai estar ali funcionando, vai chegar lá nos alvéolos, essa diatomácea vai ultrapassar, vai chegar na corrente sanguínea e o fluxo, né, do sangue dentro dela vai fazer que ocorra essa deposição na medula óssea. Agora, se essa pessoa cair na água e ela já estiver morta, não vai ter sistema circulatório funcionando. Essa diatomácea, se cair na corrente sanguínea, não vai muito longe. Então, a deposição na medula óssea vai ser muito menor. Vocês concordam? Porque aí não vai ter esse fluxo sanguíneo que vai empurrar ela para que ela se deposite na medula. Ela vai simplesmente chegar ali e vai ficar ali. Ela vai ficar ali nas vias aéreas superiores, provavelmente, talvez até chegue na corrente sanguínea, mas não vai haver uma deposição muito grande. E aí, como eu falei, né, aqui os slides não estão muito legais, mas é muito importante levar em consideração que nem todos os casos de afogamento vão apresentar as diatomáceas, então pode ocorrer um falso negativo, ou também um falso positivo por contaminação, às vezes contaminou a amostra que se vai analisar, então também essa análise, ela deve ser um teste de orientação para afogamento, mas não um teste de confirmação, tá? Ela pode orientar ao perito, teve essas diatomáceas muito presentes na medula, pode inferir que seja um afogamento, juntamente com outras análises, mas você não vai determinar aquele caso fechado, tá? Se houver água, é porque a pessoa foi realmente vítima de afogamento. Isso. Tem como saber. Isso mesmo. Existem diversas análises, né, do afogamento que a gente percebe. Tem também aquele caso que a pessoa espuma, né, pela boca, que eles chamam de cogumelo de espuma. Então, tem diversos fatores, né, que podem contribuir para esse laudo, né. Mas esse caso das diatomáceas eu achei muito interessante, ela é para trazer para vocês, porque realmente é uma coisa que a gente não imagina, né, que algas vão parar na nossa medula óssea. Então, algo bem interessante, só que não pode ser levado como um teste de confirmação, apenas de orientação. E aí, eu trouxe um caso real, acredito que todos aqui já tenham visto, que é o caso Mércia Nakashima, em que a botânica foi muito fundamental na análise, no fechamento, né, desse laudo da morte de Mércia, perdão. Então, acredito que todos já viram, né? Mas a Mércia, então, ela foi encontrada morta numa represa dentro do seu carro e o principal suspeito era o seu ex-namorado, né, Misael. E aí, depois de alguns dias, acho que depois de 15 dias que ela foi encontrada, né, ela sumiu, depois de 15 dias ela foi encontrada lá dentro do carro, e aí eles começaram as investigações, e como ele era o principal suspeito, foram feitos diversos interrogatórios, enfim, e conseguiram, né, fazer uma análise do solado do sapato dele. E no solado do sapato dele existia uma alga bentônica que ocorre somente em locais de 20 a 50 centímetros de profundidade. Coincidentemente, é necessário para que uma pessoa entre até aproximadamente os joelhos, empurrar o carro para dentro da represa, né, e ocasionar a morte, né, dessa pessoa. E também, coincidentemente, a reprodução ocorre entre abril e setembro, que era o período, né, que ela foi morta, que foi ali dia 23 de maio de 2010. Então, todas essas análises, né,
foi feita a comparação das algas bentônicas que existiam nessa represa e comparado com as algas encontradas no solado do sapato dele. E aí foi possível confirmar, né, que ele era o acusado do crime. O corpo tinha um disparo de arma de fogo também. O da Mércia, eu não lembro desse detalhe. Eu achei interessante, pessoal, que no mini curso que eu dei pro pessoal da biologia, poucos conheciam. E é de 2010, né? Não é um caso tão antigo assim. Isso, foi bem isso mesmo, dia 10 de junho. Então é bem interessante esse caso, e aí a botânica ela teve um papel fundamental na identificação dessa alga, né? Vamos seguindo aqui para a gente não ficar muito parado. Entramos na área de tricologia, então. Tá. A tricologia, ela vai ser o estudo dos pelos e cabelos relacionados a processos investigativos. E aí, os pelos e cabelos, a gente sabe que é possível encontrá-los como vestígios na vítima ou no acusado, aderido às vestes, às armas de crime, aderidos ao sangue, em superfícies no geral. E eles são uns vestígios muito importantes. Oi? Tá. Pessoal, a nossa câmera tá quase acabando a bateria, mas se acabar a gente passa a usar a do notebook, tá? Daí vai diminuir um pouco da qualidade da imagem minha, mas não tem problema, a gente segue, tá? Só para avisar caso eu suma. Seguimos então. Os vestígios, né, tricológicos, eles possuem uma alta resistência à deterioração temporal e eles têm técnicas de baixo custo para fazer a sua análise, né? Então, é por isso que eles são muito utilizados. Então, eles não vão se deteriorar tão rápido, né? Assim como, por exemplo, o sangue e outros vestígios. E também as técnicas que utiliza é lâmina, pelo, lamínula e microscópio. Microscópio, aliás. Deixa eu ver o que tem aqui que estão falando. Acharam ela no dia 10, no braço, a boca, mas a causa da morte foi afogamento. Muito interessante esse dado, Emerson. Muito legal. Não pra ela, né, coitada. Vamos lá. E aí, quais são as aplicações, né, da tricologia forense? Ela pode trazer, então, essa análise comparativa, principalmente. E uma análise macroscópica, então você vai ter o pelo ali, você vai poder ver o tamanho, a cor, o formato dele. Uma análise microscópica, né, cutícula, córtex e medula. Também tem análises toxicológicas e de DNA. Então essa análise comparativa vai ser mesmo comparar pelos humanos, de pelos não humanos, de pelos animais, de fibras. Então nem tudo que você encontrar vai ser um pelo, obviamente. Então você também tem que ter esse cuidado para fazer essa análise, e aí, posteriormente, poder elencar, né, uma coisa a outra dentro de um caso criminal. Também a tricologia ela é muito utilizada em casos de crimes ambientais, então, tráfico de animais, caça, maus tratos, entra um pouco da parte da zoologia forense aqui também, e aí a gente tem essa análise ali dessa imagem de um pelo de puma, né, puma com color, uma onça parda. E então a tricologia ela pode estar também auxiliando nesses casos de crimes ambientais, tá? Então encontrei um pelo, sei lá, será que é da pessoa? Será que é de um animal? Então a partir dessas análises tricológicas que você vai poder determinar, porque esse pelo vai ser diferente, tá, gente? A medula, o córtex dele vai ser totalmente diferente de um animal para uma pessoa, tá? E aí eu vou seguindo um pouquinho mais rápido, porque ainda tem a parte prática, digamos, né? E a gente não se prolongar muito. Aqui a gente entra em genética forense, acredito que seja uma das áreas mais conhecidas, que o pessoal mais fala, mais tem interesse, que é a análise, né, de material genético de DNA. E aí faz esse vínculo entre suspeitos, vítimas e a cena de crime.
Os princípios, então, da genética, né? Que a gente já sabe lá da biologia. Hereditariedade e os padrões de transmissão genética. Então, as pessoas, né, passam os seus padrões genéticos, né, nas suas gerações. E também algumas análises de marcadores genéticos, que são específicos, né, de pessoa para pessoa. Então, isso pode também estar auxiliando no estudo de genética forense. Aqui a gente tem o fluxo de trabalho básico, né, da genética forense. Então, é basicamente o que vai ser feito, né, no laboratório para análise desse DNA. O que muitas pessoas ainda não. Ela já fez chamada. Ainda não, pessoal. Em relação à presença, não tem como eu fazer aqui, né? Porque eu não tenho o nome de todos. Então, eu vou disponibilizar depois o formulário, daí vocês preenchem lá para vocês receberem o certificado, beleza? Vamos lá. O fluxo de trabalho básico, então, da genética forense. Isolamento do DNA, então, vai ter diferentes técnicas para você extrair esse DNA, dependendo da amostra, se é de saliva, se é de sangue, enfim. Vai ser feita a quantificação desse DNA, depois a amplificação desse DNA por PCR, e aí, por último, a avaliação dos polimorfismos genéticos, que daí utiliza eletroforese em gel, por exemplo, ou algumas outras técnicas. Então, esse seria o fluxo básico do trabalho. Eu não tenho muita profundidade nesse assunto de genética, mas é uma área que tem uma grande busca, né? Tem bastante gente que é muito interessado nesse sentido. Isso mesmo. Genética. O DNA, aliás, pode ser extraído de onde, né? Pelo, cabelo, pele, mucosa, saliva, sêmen, sangue, entre outros. Então, na maior parte, né, do nosso corpo, a gente tem essa extração do DNA. Na verdade, em todas, né? Então, por isso que ele é um vestígio muito importante também, e ele pode fornecer informações muito importantes. Porém, o que muitas pessoas pensam é que vai pegar o DNA, vai colocar lá numa máquina, vai sair a cara da pessoa, onde ela mora, o carro que ela tem, vai sair todas as informações da pessoa. Não é assim, gente. É preciso fazer esse confronto entre amostras. Você precisa ter uma amostra de base para você comparar ela, sabe? Você não vai simplesmente jogar lá e o equipamento vai te dar todo o resultado pronto. Então, tem que ter nessa comparação. Por isso que você busca, né? Encontrou, por exemplo, na unha, uma pele, né? Da vítima, você encontrou na unha da vítima alguma pele, alguma coisa. Pode ser do suspeito? Pode ser. Então, você vai confrontar a análise, né, do DNA daquela amostra com a da paciente, não, com a do cadáver. Isso aí. E aí, a gente entra na nossa última área, que é a hematologia, que também tem o meu coração, essa área. E aí a gente vai passar também depois a parte demonstrativa prática, né? Não vai ser prática no geral, porque vocês não vão conseguir participar, mas eu vou estar demonstrando para vocês. Então, a hematologia, o estudo do sangue, que é o vestígio mais abundante em casos de morte violenta. E aí, essa hematologia, ela vai estar subdividida em duas grandes áreas, que é a hematologia forense identificadora e a reconstrutora. Na hematologia forense identificadora, a gente vai ter os testes de orientação. Nesse caso, qual que seria o objetivo? Encontrei uma amostra. Ela é sangue ou ela é outra coisa? Para você identificar, primeiramente, você precisa identificar aquela amostra, identificar a presença de sangue. Para isso, existem os testes de orientação. Como eu falei, testes de orientação orientam para que você faça outras análises. Eles não são testes confirmatórios. Aí, ó, chegou, todo mundo tá amando a parte da... É verdade que só dá para tirar o DNA do cabelo se ele sair com a raiz? Muito bom, é verdade. Porque você vai precisar do bulbo dele, né, para análise do DNA. Não é simplesmente a parte morta, porque o nosso cabelo ele é a parte morta, né? A parte viva tá lá dentro. Então, nos testes de orientação, nesse caso, qual que é o princípio que acontece? A hemoglobina, né, que está presente no nosso sangue,
ela tem uma atividade de peroxidase, então ela vai decompor o hidróxido de hidrogênio em oxigênio e água. E alguns testes vão ter mudanças da coloração na presença, então, da hemoglobina. Então, se tiver hemoglobina, vai ter essa atividade de peroxidase e, consequentemente, vai ter um resultado de uma cor ou de outra. Eu já vou falar para vocês, já vamos passar no próximo slide. Entretanto, essa atividade de peroxidase, ela também pode ser encontrada em alguns vegetais, tá? Então, por isso que torna possível a detecção de resultados falsamente positivos. Então, às vezes, posso encontrar uma amostra, achei que é sangue, mas não é. Não consigo pensar agora num exemplo, né, para isso, para uma planta, por exemplo, que vai ser parecida com sangue, às vezes uma planta vermelha, né, e aí não é sangue, beterraba, sei lá, né, vai que dá certo. Beterraba, encontrei, achei que é sangue, mas aí vai ter essa atividade de peroxidase e não vai ser hemoglobina. Então, isso é muito, muito importante ser considerado. Aqui os testes de orientação que eu mencionei agora. Existem os testes, e aí existem os indicadores, e as cores que eles vão ter na presença de hemoglobina. Então, é feita essa reação química ali. Se der positivo, por exemplo, fenolftaleína, vai ficar rosa, benzidina vai ficar azulada. Então, são alguns testes que são utilizados que demonstram cores na presença da hemoglobina. E aí, o último é o mais conhecido, né? Tomate também. Mais conhecido, que é o luminol, que na presença de hemoglobina vai ter uma cor azul fluorescente, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais detalhado do luminol, porque ele é muito conhecido, né? O luminol, ele é utilizado há muito tempo, e ele vai ter essa reação de quimioluminescência, liberando energia na forma de luz. Entretanto, essa energia vai ser liberada muito rápido, tá, gente? Não é que você coloca o luminol lá e vai ficar o resto da vida ligado, né? Ligado. Ele vai ter uma reação de uns 30 segundos. Na literatura tem alguma coisa, né? De uns 40 segundos, mais ou menos. E ele é altamente sensível. Altamente sensível. Por exemplo, ele consegue identificar presença de sangue que foi limpo e de anos atrás. Aproximadamente uns 4 anos. Jogou o luminol ali, vai aparecer. Aqui na minha casa, como eu já fiz algumas experiências práticas com sangue, se alguém vier aqui, e eu limpei, né, lavei a casa, enfim, vier aqui, colocar o luminol vai aparecer, certo? Que legal, gente. Sêmen também aparece com luminescência. Eu acho que é outra técnica que usa. Eu não tenho certeza. Porque os cabelos são os únicos com as unhas que crescem mesmo depois da pessoa morrer. E durante a vida também. Tô vendo o que vocês estão mandando aqui. Olha, por que eles continuam crescendo depois? Existe uma explicação para isso, né? Tá, vamos seguindo aqui. Me perdi no meu raciocínio. O luminol, então, ele é altamente sensível, certo? Rick, eu não vou saber te responder essa pergunta. Se alguém souber ajudar ali ele. Sangue exame. Tá. Senão eu vou ficar prestando atenção nos comentários e não vou falar aqui o que é para eu falar. Então, ele é altamente sensível e vai ter essa... Estão falando mais alguma coisa? Hã? Uhum. Fala aí. Ó, vamos pedir ajuda aos universitários. Devido à retração do corpo após a morte, da impressão do crescimento. Muito legal. Então, Rick, a gente já pesquisamos aqui nas nossas fontes e descobrimos que eles continuam crescendo. É uma ilusão que eles continuam crescendo. Eles não crescem. Na verdade, é o corpo que encolhe. Ele encolhendo vai dar a impressão que cresceu. Certo? Vamos seguir, então.
Altamente sensível, porque ele vai ter essa sensibilidade muito alta à hemoglobina, então vai aparecer, né, como eu mencionei, até depois de limpo, anos depois, enfim. Entretanto, esse teste, ele pode comprometer outras análises, então ele vai ter essa degradação, né, vai interferir na amostra sanguínea, por isso que ele é importante que seja realizado somente depois de feito toda a análise do local. Foi feito o levantamento de tudo, foi feito coleta de todas as amostras necessárias, aí por último você faz o teste do luminol. Isso. E aí, aqui a gente tem os testes de certeza, tá? Aqui até então a gente estava falando dos testes de orientação, então orientam, pode ser sangue, né? Ou não, tem a presença de hemoglobina, mas ainda assim pode ser testes, como a colega ali falou, pode ser sangue de animal. Mas aqui a gente tem os testes de certeza. Daí aqui é realmente relacionados a. Tem 2 testes de cristais, né? E o que é mais utilizado é o teste de imunocromatografia, que é bem parecido com aqueles testes de gravidez, né? Então a gente vai ter a zona controle aqui, para dizer se o teste está funcionando. E aí, na presença do sangue, a zona tratamento também vai indicar aqui vai aparecer o risquinho, né? Então, aqui vai identificar realmente componentes do sistema imunológico, né? Alguns anticorpos, enfim, que vai estar presente somente em sangue humano, e aí, consequentemente, vai ter esse resultado positivo. Universitária anônima. E aí, gente, a gente tem a parte mais interessante da hematologia forense, na minha opinião, que é a hematologia forense reconstrutora. E aí a gente vai ter os padrões de manchas de sangue. Aqui a gente tem as manchas por formação passiva. A primeira que eu trouxe para vocês é o gotejamento isolado estático, que vai ser um gotejamento isolado, né? Como o nome diz. Vai ter o desprendimento de uma gota de sangue em determinada altura, chegando na superfície e tendo o seu formato, né, ali expresso, digamos assim. Quanto maior a altura, maior vai ser a velocidade e, consequentemente, maior a deformação da mancha formada. Percebam nessas 2 imagens que a gente vai ter 2 manchas ali. Uma desprendida, né? Uma que teve o caimento em um nível mais baixo, uma altura mais baixa, e outro num nível mais alto. Espera aí, pessoal, vamos ter que trocar a câmera, tá? Já acabou lá? Será que fiquei apagada? Ah, eu poderia nem aparecer também. Não, pode deixar eu ali. Aí, ó. Continua aí. Mas a câmera ficou um pouquinho pior. Seguimos, então. Quanto maior a altura, então maior a velocidade e maior a deformação da mancha formada. Percebam, na primeira gota ali, a gente vai ter um gotejamento baixo, né? E na segunda, a gente já vai ter um gotejamento alto. Percebam a diferença no seu formato. Como fica essa mancha mais irregular em uma altura maior e uma mancha mais regular numa altura menor. A mancha, quando a gente tem a mancha assim, ela é a mancha parental, que a gente chama, tá? E aqui a gente tem essas gotículas, são as manchas satélites, que elas se originam a partir dessa, né? Tá ótimo. Vamos lá. Aqui, outra imagem também, gotejamento isolado. Deixa eu ajeitar o mote aqui. Um gotejamento isolado
Mas ali nessa imagem ficou um pouquinho, acabou juntando as duas gotas, caiu uma perto da outra. Mas é só para demonstrar para vocês que a partir de uma determinada altura, né, a gente vai ter esses espinhos que a gente chama de acúlios, tá? Então é muito tem relação com a tensão superficial da mancha, que a gente vai falar depois na parte prática, tá? Então é só para vocês saberem que existem essas nomeações, né, essas estruturas presentes na mancha de sangue. Aqui a gente tem uma imagem também do gotejamento. Ah, não, perdão. Aqui a gente já tem outro tipo de gotejamento, que é o gotejamento sucessivo estático. Aí agora vai ser sucessivo. Vai estar várias gotas, uma desprendendo em cima da outra, no mesmo local. Percebam que a tendência de manchas satélites é muito maior, porque você aumenta o volume dessa mancha de sangue que está ali e o impacto da segunda mancha, né, na primeira e, consequentemente, da terceira sobre a segunda, vai dando esse deslocamento do sangue ao redor. Então, a gente tem aqui na pia, no cesto. Então, também é uma imagem real, né, em que tem essas manchas satélites bem evidentes. Esse é o gotejamento sucessivo estático, vai estar no mesmo local diversas gotas de sangue. Aqui, outro padrão de mancha de sangue é o escorrimento. Então, vai ter o acúmulo sanguíneo em uma superfície inclinada. Então, esse sangue tende a escorrer para o pavimento mais baixo, tá? Então, a gente observa aqui também um escorrimento, né, ali no pavimento, delimitando, indicando, né, para onde que estava a porção mais baixa do local. Aqui, a gente tem uma fotografia bem interessante, eu deixei até a legenda do livro, que é um cadáver, né, em local de homicídio, e a seta vai apontar para uma lesão pérfuro-contusa que foi provocada por um projétil disparado por arma de fogo. A mancha escorre assim, né, e depois ela muda de trajetória. Então, isso sugere que quando a vítima foi atingida, ela estava em pé e depois ela caiu e o sangue mudou a sua direção. Percebam também que o sangue da boca, ele começou a escorrer somente aqui, não tem aqui. Então, ele não escorreu enquanto a vítima estava em pé, somente depois, quando ela caiu. Também a gente tem a demonstração nessa imagem do empossamento e da coagulação. Percebam que a parte mais escura já é o sangue coagulado. Então, aqui, no sangue, o sangue tende a secar da parte externa para a parte interna, certo? Alguma dúvida aí? Vou abrir o meu chat de novo. Abre para mim aqui que eu perdi. E também temos as manchas de transferência, que vai ser a interação por pressão entre duas superfícies. Uma que vai estar impregnada com sangue, né? Por exemplo, plantar ou palmar, mão, pegadas de pé. E a outra superfície pode ser qualquer outra coisa. Então, a gente tem essas manchas por transferência. Então, você vai estar transferindo o sangue de uma superfície para outra. Agora aqui a gente volta. Agora, pessoal, deixa eu voltar aqui, eu tô olhando. Pode colocar o vídeo para mim? Gente, aqui a gente é tudo improvisado, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o vídeo. Não sei se vai ter som. E aí eu vou falando. Como eu falei para vocês, no mini curso presencial a gente tem essa parte prática em que os alunos fazem essa parte, sabe? É bem interessante que a pessoa daí consegue ter uma visão melhor, né? Mas em breve a gente vai ter algumas novidades aí. Tá, vamos ver se eu sei mexer nisso aqui. Play. Pera aí, gente. Tá indo. Vocês estão ouvindo com som? Como que tá?
É para ter uma musiquinha de fundo, mas se não tiver, não tem problema. O importante é vocês estarem ouvindo minha voz. Acho que vou dar play para você ver. Então aqui a gente tem os materiais que a gente utilizou para fazer essa demonstração prática. Sangue, né, humano, em tubo de DTA, que tem o anticoagulante, pipeta, trena ou régua, e luvas e jaleco, os EPIs. Aqui a gente vai ter a demonstração do gotejamento isolado estático. Então, em diferentes superfícies, tá? Aqui eu vou demonstrar para vocês diferentes superfícies. A gente utilizou papel, porcelanato, né, que seria o piso, tecido, isopor e madeira. Para que vocês observem, percebam agora qual vai ser a diferença, né, dessas manchas de sangue nas diferentes superfícies. Eu quero que vocês observem se tem diferença de altura, se não tem. Pessoal, eu não sei se vocês conseguiram, se vocês têm em mãos o material que tem os exercícios. Seria interessante, né, se vocês pudessem observar as perguntas, mas daí depois a gente vai juntos, tá? A gente vai respondendo juntos as perguntas. Vamos baixar mais. Não ficar muito alto o vídeo. Então, vamos lá. Aqui, então, eu peguei uma amostra de sangue. E aí, eu vou desprender essas manchas de sangue em diferentes alturas. Eu coloquei 2 alturas para todas as superfícies, para que vocês observem a diferença que vai ter. As primeiras manchas é de aproximadamente uns 15 centímetros, né? Então, utilizei a trena, aliás, para medir a altura. E fui desprendendo essas gotas com a pipeta. No papel, aqui a gente tem as manchas de sangue no papel. E as próximas manchas, elas já serão em uma altura maior. Essas, então, são em 15 centímetros, tá? As próximas vai ser já em uma altura um pouquinho maior, aproximadamente 65 centímetros, 70 centímetros. Então, observem a presença dos acúlios, né, nessa mancha aqui. Essa aqui não vai aparecer, né? Não tem o mouse. Nessa mancha mais central ali, observem os acúlios e algumas manchinhas satélites também aparecem. Aqui nessa imagem ficou bem nítido a presença dos acúlios, né, dos espinhos, e uma manchinha satélite ali perdida. Aqui a gente já segue com as alturas no mesmo padrão, mas agora em porcelanato. A mesma coisa. Gotas mais baixas e aí depois as gotas mais altas. Percebam qual é a dinâmica dessa gota de sangue, dessa mancha de sangue, nesse material. Certo? Aqui, então, a gente consegue observar que ela manteve as suas bordas regulares. Concordam? Então, apesar delas estarem em uma altura menor, né? Elas estarem ali 15 centímetros da superfície em uma altura assim de 65 centímetros, elas mantiveram o mesmo padrão, né? Mantiveram as bordas ainda regulares. Isso ocorre, vocês vão observar ao longo das outras demonstrações, devido a... Meu Deus, esqueci a palavra. Tensão superficial. Devido à tensão superficial dessa mancha de sangue, dessa gota. Então, quanto mais rígida a superfície e menos porosa, essa tensão superficial ela não se quebra. Então, ela vai e volta, que seria a dinâmica que acontece no porcelanato. A gota de sangue, ela se desprende, cai e ela não chega a quebrar a sua tensão superficial. Então, até ela pode ficar com a borda um pouquinho irregular, mas ela não vai desprender, que é ao contrário do que acontece em outras superfícies. O papel, ele ainda quebra um pouquinho da tensão superficial porque a gente percebe a presença de espinhos, enquanto os outros vocês vão ver que vai ficar bem mais evidente. Então, aqui a gente sabe que no porcelanato não houve a quebra da tensão superficial. Por isso que ela manteve o seu formato bem irregular. Aqui no tecido, a gente já vai observar
que vai ser diferente, ó. Rápida absorção do sangue, né, pelo tecido, e já vai ocasionar bordas irregulares, mas isso vai ter a ver mais com a característica do tecido do que com o sangue, tá, pessoal? Com a mancha em si. Então aqui, aqui vai ser um close-up do tecido, mas quando o sangue cai no tecido, ele já é rapidamente absorvido. E ele é poroso. Então, percebam que a tensão superficial da mancha ela é quebrada na hora. Por isso que já forma muitos espinhos e muitas manchas satélites. Mas aí ele tende a se espalhar justamente por causa do tecido mesmo. A gente fez o teste também em algodão, e aí ele não escorria assim, ele não deformava, ele ficava do jeito que ele caía, ele ficava bem bonito. Mas esse tecido é um tecido mais sintético, então ele teve essa tendência a espalhar assim e deformar mais a mancha. Aqui a gente vai ter a demonstração na madeira. A gente continua então com o mesmo padrão de manchas de sangue, no sentido de altura, tá, pessoal? Uma manchinha mais baixa, uma um pouquinho mais alta e uma mais alta, pra gente observar como que fica. Percebam na madeira. Na madeira, forma muitos espinhos. A gente tem a presença de muitos acúlios e manchas satélites. Porque a madeira é um material áspero, né? Um material muito poroso que vai quebrar a tensão superficial da mancha de sangue, fazendo ela quebrar e se espalhar mais facilmente, e ficando totalmente irregular. Certo? Aqui a gente já tem a mancha de sangue já seca, então percebam também que fica um pouquinho diferente, né, o seu aspecto. E aqui a gente vai ter no isopor, o mesmo padrão. E vai ter essa quebra, né, da tensão superficial. Vai ter maior deformidade da gota de sangue. E mais gotas satélites, mais evidentes, os espinhos mais evidentes, porque o isopor é muito poroso. Observem aqui que até mesmo ele absorveu o sangue, e aí ficou ali, né, nos poros ali do isopor, o sangue entrou, que já a amostra já estava seca nesse caso. E agora, a próxima demonstração para vocês é o gotejamento sucessivo estático. Eu vou dar um pause agora, eu vou dar uma olhadinha no chat como que tá. Não tá aparecendo nada aqui para mim. Já olhou? Uhum. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Ai, gente, vocês me matam. Vocês têm alguma dúvida em relação ao gotejamento isolado? Tá, então eu vou seguir. Olha aí, tem alguém que é formado em física, né? Parece. Não é? David. Eu vi que tinha alguém dos participantes que era alguma coisa de física. Agora não lembro quem. Então vamos seguir, pessoal. Se ficar alguma coisa que não ficar muito claro, podem perguntar. Gotejamento sucessivo estático. Aqui a demonstração. Vamos lá, como que vai acontecer? Eu padronizei a altura, aproximadamente 80 centímetros, e desprendi várias gotas de sangue, uma em cima da outra. Aqui a gente está utilizando porcelanato. Percebam que na segunda mancha a gente já tem essa formação de gotas satélites, de manchas satélites, aliás, e a deformidade da primeira mancha. Então, vocês podem também considerar que o gotejamento sucessivo estático, ele vai ser uma categoria de manchas alteradas, porque a segunda gota que cair em cima da primeira já vai deformar e alterar a primeira gota. Então, essa mancha já está alterada. Justamente porque uma gota, aliás, vai deformando a outra e causando esse acúmulo de sangue
e, consequentemente, mais gotas satélites, né? Vamos seguir. Então, aqui é no porcelanato. Aqui é só uma imagem para vocês observarem melhor como que fica, mas naquelas outras imagens vocês observaram bem. Aqui, a gente tem a demonstração da tentativa de limpeza de uma mancha de sangue. Então, essas manchas a gente fez, deixou secar um pouquinho. Aproximadamente 5 minutos, a mancha já começou a secar. Então, o sangue já vai coagular. Então, aqui eu peguei um papel, né, de forma muito leve. Eu vou limpar essa mancha para vocês observarem qual que é o padrão de secagem. Como que essa mancha vai secar? Vocês vão observar que ela fica bem evidente a sua borda. Então, acredito que com alguém isso já aconteceu. Às vezes sai sangue até do nariz, né? Acaba pingando. A hora que você vai limpar, já fica assim. Então, quando o sangue ele seca, ele tende a secar das bordas para o meio, né? E aí ele forma essa marca, assim, que você consegue observar se a mancha foi feita a tentativa de limpar ela, ou até mesmo passou alguma coisa sobre ela, aliás. Que às vezes pode ser até o próprio corpo, isso mesmo. Até o próprio corpo pode passar em cima e ter essa alteração, né? Então, isso pode... A hematologia forense, ela fala muito, né, sobre a dinâmica dos fatos, né? Ela te dá essa ordem de como aconteceu as coisas, né? E aqui, por último, a gente vai ter o ângulo de impacto. O ângulo de impacto, então, ele pode determinar se a pessoa estava se movimentando, ou se às vezes foi... Sabe quando tem aqueles ataques assim, com faca ensanguentada? Então, também, essas manchas na parede, onde atingir essa mancha de sangue, você vai poder calcular qual foi o ângulo que ela atingiu a superfície. E aqui a gente fez a demonstração, claro, né? A gente segurou o papel em um ângulo, né, de mais ou menos 20 graus, e aí a gente desprendeu o sangue, né, sobre esse papel. Vocês vão perceber que essas manchas, elas tendem a se tornar muito alongadas. Justamente, né, porque elas estão com esse ângulo menor. Vamos lá, vamos vendo. Essa dali parece uma guitarra. Então, percebam que elas já ficam com a cauda, né? Eu não vou conseguir mostrar com o mouse aqui, mas deixa eu ver como que eu vou explicar para vocês. Eu vou pegar o PDF. Esperem aí, um minutinho. Nossa, tá lá em outra janela. F11 eu tinha que dar lá. Aí, agora acho que vocês vão conseguir observar melhor. Eu quero só mostrar para vocês o formato, né? Aqui, ó. Esse espaço aqui da mancha de sangue, né? Esse formato dela aqui é a cabeça e aqui é a cauda. A cauda sempre vai indicar para a direção que a mancha caiu, tá? Quanto mais alongada for a mancha, menor é o ângulo de impacto dela. Então, aí já tem um spoiler para vocês. Eu vou passando aqui com vocês o material, os exercícios. Eu não sei se vocês têm ele em mãos. Aí, se vocês quiserem ir respondendo aí também no chat, a gente já tá terminando, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que já tá acabando, senão a gente vai se alongar muito tempo.
Mas então vocês conseguiram observar quais foram as diferenças entre a superfície e o que causou essa diferença? Tá bom, Emerson. Muito obrigado pela participação. Você mencionou mesmo que tinha que sair. Mas fica tranquilo lá, eu vou mandar o link lá no grupo, tá? E daí depois você coloca lá o teu nome lá no formulário, bem certinho, para receber o teu certificado. Obrigado pelas considerações também pela tua participação. A simulação dela com corante tem que ser mais específico. Professora, dá para fazer essa simulação com água? Carla, você é prof, né? Então, eu te falei que a gente está preparando um material justamente para professores. E nesse material a gente vai ter o sangue falso. Eu vou disponibilizar para vocês a receitinha do sangue falso. Bem legal. Para trabalhar em sala de aula vai ser excelente. Obrigada, Emerson. Então, vamos seguindo aqui. Eu só vou passar para vocês bem rapidinho e eu já abro para as perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma consideração final, beleza? Então, as principais diferenças entre as superfícies. Eu já fui explicando isso durante a demonstração, né? Mas o que diferenciou essas superfícies? Foi principalmente a porosidade da superfície, né? Então, superfícies mais porosas tendem a quebrar a tensão superficial e deixar a mancha mais irregular. A altura interferiu no aspecto das manchas, por quê? Sim, ela interferiu no aspecto das manchas, né? Tem toda a questão de velocidade, né? E tudo mais. Que massa. Imagina, Carla. A ordem da secagem das manchas. Das bordas para o centro, né? Então, isso daqui era só para vocês terem mesmo esse material, conseguirem, né? Fixar, digamos assim, o conteúdo de vocês, para ver se vocês aprenderam. Aqui, mancha satélites, mancha parental, acúleos. Aqui, para vocês preencher os espaços, né? Dizer qual que foi gotejamento estático, qual que era gotejamento sucessivo, enfim. E aqui era a parte prática que eu queria que vocês fizessem. Eu vou só passar as instruções para vocês. Se vocês conseguirem imprimir esse arquivo, as manchas estão em tamanho real, tá? Então, quando vocês imprimirem o A4, vai ser exatamente o tamanho que é a mancha. Então, vai dar um resultado muito aproximado. Para calcular o ângulo de impacto, você vai calcular o seno do ângulo de impacto, que vai ser a largura da cabeça pelo comprimento da cabeça. A largura da cabeça vai ser daqui para cá. Então, vai ser assim. E o comprimento vai ser ao contrário, certo? Então, por exemplo, essa primeira mancha eu deixei anotado aqui que a largura dela é 0,9 e o comprimento é 2,4. Então, eu vou calcular aqui para vocês 0,9 dividido por 2,4. Eu vou ter o valor de 0,37. Então, esse vai ser o meu seno, tá? O seno que vai ser a primeira parte do cálculo. Para a segunda parte, você pode fazer na calculadora científica, ou se você quiser usar a calculadora que eu deixei aqui disponibilizada pelo QR Code, você também pode usar. Eu vou fazer pela calculadora científica, que é mais rápido, tá? Mas, se vocês forem fazer, é só vocês pegar o valor que está lá e mudar a unidade e colocar para graus, e o resultado já vai ser o ângulo que caiu essa mancha. É bem simples assim. Parece simples, mas não é tão simples, né? Se for fazer o cálculo inteiro à mão, né? E aí, vamos lá. Na calculadora científica, então, eu vou pegar, o meu valor deu 0,37. Esse valor sempre tem que ser menor que 1 do seno, tá? E agora eu vou calcular o arco seno. Para calcular o arco seno, na calculadora científica, eu vou digitar o Shift aqui no cantinho, Shift e o Sim, que é o seno, e colocar o meu valor, que é 0,37. E deu 21,7, e um número infinito, mas é 21,7 graus, que seria o grau, né, o ângulo de impacto que essa mancha caiu. Percebam que quanto menor o ângulo, mais alongada a mancha.
Então, vocês podem fazer daí depois a atividade dessas manchinhas aqui, para vocês descobrirem qual que foi o ângulo de impacto delas. Beleza? Vamos ver agora se vocês têm alguma dúvida, querem me perguntar alguma coisa. Podem falar, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa para... Certo, pessoal? Tem gente aí ainda? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Fico muito feliz, né, que vocês estão aqui, que a maioria ficou até o final. Aqui tem o meu e-mail, para quem quiser mandar. É shift... Tá lá no material, deixa eu só olhar. É shift sim. Tá escrito sim mesmo. S-I-N. Na calculadora, isso. Conseguiu, Sueli? É que a câmera não vai nem adiantar eu mostrar na câmera, porque vai ficar horrível, não vai aparecer. Mas é o sim. Ele fica mais ou menos aqui, ó. Na calculadora, tá? Tomara que você tenha conseguido ver, porque essa imagem... Imagina, pessoal, eu que agradeço pela participação de vocês, fico muito feliz. Me sigam lá no Instagram, se forem postar qualquer coisa, podem me marcar. Deixei aqui cupons para os materiais, porque vocês, né, os meus alunos aqui que tiveram aqui comigo hoje, vão ter desconto nos meus materiais. Então, ainda a gente não tá com nada já rodando, tá? Mas já tá tudo em construção, já tá tudo em processo de finalização. Então, apostilas individuais que vai ter, ou os combos, vocês também têm um descontinho, então é Bio 10 e Bio 20 pro curso, que o curso vai sair. Espero que vocês estejam lá presentes, que aí a gente vai ter, né, uma dinâmica um pouquinho mais aprofundada, vai ser algo bem legal. Obrigada, pessoal. Pessoal, por favor, não esqueçam de de fazer o feedback para mim, tá? Eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Deixem lá o que vocês acharam, as sugestões, se vocês acharam que poderia ter sido diferente em algum momento, para que a gente possa sempre estar melhorando e eu estar preparando um curso e apostilas e tudo o melhor possível para vocês, né? Porque vocês são os meus alunos e os futuros alunos. Parabéns, obrigada. Pedir lá se tu vai disponibilizar que vocês estarem no grupo. Vou fazer aqui seu tempo. Muito obrigada, pessoal. Se vocês tiverem, né, conhecidos, pessoas que se interessem em biologia forense, né, para vocês indiquem o meu Instagram para eles, né, para que mais pessoas venham conhecer essa área muito incrível. Tem muita coisa para aprender. Pena que o tempo é curto, né? A gente não pode ficar falando muito, né? Senão eu gosto de falar. Vocês já perceberam minha didática, né? Eu gosto de falar bastante. O curso será online, Carla. E aí vai ter para o pessoal um curso da biologia forense, e aí vai ter dos professores também, que vai ser diferente, porque aí a abordagem é diferente também. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Estou muito feliz que vocês estiveram aqui participando. É tudo meio improvisado, mas deu tudo certo. Não esqueçam de colocar o nome para o certificado, tá? Eu já vou mandar lá no grupo mesmo. Já vou abrir o grupo para mensagens, caso vocês tenham alguma dúvida lá, eu vou respondendo. E também vocês fazem o feedback lá. Beleza? Certo? Então, até a próxima, pessoal. Obrigada!